Que assim seja, assim se faça sempre. Eu desejo a todos que aqui se encontram na sala, unidos pela doutrina espírita, muita paz, muita luz. Que os nossos bons amigos possam sempre nos intuir, nos amparar, nos mostrar através dos estudos o quanto precisamos nos melhorar. Iniciamos a nossa leitura para que a gente possa ir já se harmonizando em nossos lares, aquietando em nossas cadeiras, colocando sempre já sua água, para que os nossos amigos já ficam trabalhando em nossos benefícios. A nossa leitura do nosso livro Saúde Mental, de A Luz do Evangelho, Carlos Barcelli. Ele nos fala hoje aqui para nós, no capítulo 3, os outros. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? João capítulo 1, versículo 46. Não menosprezemos ninguém, pois em nada somos melhores do que ninguém. Para realmente começarmos a sair de nossa mediocridade, convencendo-nos de nossa insignificância, quem menospreza os outros, perseguindo e humilhando, adoece o próprio espírito. E adoece gravemente. Saúde mental é paz, e não há quem a possua sonegando a oportunidade de ser feliz aos semelhantes. A doença que enche os consultórios psiquiátricos é ocasionada pelo remorso de ser e ter sido injusto e ingrato, ou em vidas progressas. Estendamos a mão e auxiliemos o crescimento do próximo. Interessemo-nos por quem se encontra nas últimas fileiras e não temamos apagar-nos para que outros brilhem. Esqueçamo-nos desta questão do eu primeiro, sobre tudo e sobre todos. 99% dos que adoecem mentalmente não se importam com o próximo. Nunca se ouviu falar de um caso de perturbação consumada de quem estivesse empenhando-se no bem. Ninguém sucumbe por verdadeiramente amar. Ao contrário, o amor é abençoado, cajado, que levanta quem se encontra no chão. Não olhemos o próximo pelo que ele aparentemente, pela cor de sua pele, pela sua crença ou condição social. De Nazaré, de onde nada de bom se esperava, e que Jesus saiu, e é possível que de onde e de quem menos esperamos, a nossa bênção virá. Lendo esse capítulo aqui, nossa, eu fiz uma viagem no tempo. Me veio tanta coisa assim na minha mente. Acho que conforme o nosso amadurecimento, nosso entendimento, a gente vai começando a ter a sensibilidade de poder se colocar em si próprio e rever tudo aquilo que a gente já errou, já condenou, já criticou. E muitas vezes ainda a gente critica isso, a gente critica as pessoas. Ou a gente diz assim, lá vem aquela mulher chata, aquele cara chato, eu vou ter que ficar, que saco. Ainda a gente comete essa gáfia, né? Mas, uma certa vez,
Eu acho que na semana passada eu falei sobre isso aqui na sala, que muitas pessoas se afastam de outra pessoa pela aparência, pelo odor dela, ou pela forma dela se expressar, ou pela forma dela se vestir, né? Se afastam. Mas será que aquela pessoa que está ali do nosso lado, do nosso meio, que está ali naquele grupo, será que não é alguém camuflado, nos testando? Até onde vai realmente a nossa humildade? Será que aquela pessoa não tem algo maravilhoso para nos ensinar e a gente renega? A gente ignora? A gente subestima aquela pessoa muitas vezes, né? Eu já conheci tantas pessoas que tu olhava para ela, tu não dava nada. Nada, nada. E quando ela abria a boca, ela tinha uma sabedoria, tinha um conhecimento que eu ficava me envergonhando de que eu não era nada perto daquela pessoa. Então muitas vezes a gente julga pela aparência da pessoa, pelas roupas, e não pela essência. Nós não podemos julgar alguém na primeira instância. A gente tem que conviver com a pessoa no dia a dia para passar a conhecê-la, né? Então, quando Carlos Barcelli fala aqui sobre essa conduta, e os outros? O que seria da Maria se a gente, né, não gostasse dela, só gostasse da Alice? É complicado, né? E por isso que nós nos propomos a estar aqui todas as segundas. Quem está coordenando? Obrigada. Coordenando aqui os estudos do Desafio da Felicidade. Essa felicidade que muitas vezes a gente tenta buscar ela em vários lugares. Seja bem-vinda, Rotiano. A gente fica buscando, pipocando, a gente quer encontrar essa felicidade, às vezes em lugares que a gente nem imagina, que lá ela não está. Então o Jerry, né, com a sua, vamos dizer, vivência, com a sua convivência no dia a dia com inúmeras pessoas, e eu tenho certeza de que ele foi muito bem intuído, que ele foi muito bem instruído pelos bons amigos, assim como nós também somos instruídos todos os dias. Eu tenho certeza que se cada um de nós aqui pegasse, sentasse num cantinho da sua casa ali, se preparasse, colocasse uma música, pegasse um caderno e uma caneta e fizesse uma meditação dentro do seu ser, se conectasse com os bons amigos, eu tenho certeza que nós iríamos colocar tanta coisa nesse caderno, coisas lindas que até nós iríamos nos surpreender. Nós iríamos dizer assim, mas isso aqui não saiu de dentro de mim. Mas por que às vezes nós temos somos beneficiados? Porque nós estamos receptivos com os bons amigos. Nós já trazemos dentro de nós a essência do amor, a essência da felicidade, só que muitas vezes ela está apagada. E aí quando nós nos conectamos, quando a gente busca a leveza, quando a gente busca a confiança, quando a gente busca a paz interior, é como se aquela corrente de energia ela vai passar de um lugar para o outro. Os amigos, ou a amiga, ou o amigo que é mais afim, que tem afinidade conosco, vai estar ali se conectando conosco e nos mostrando aquilo que temos de tão belo dentro de nós e que a gente não sabe usar. Isso mesmo, Márcio. Então, nós estamos passando por um processo, né, de transformação
A gente diz transformação planetária porque nós vivemos dentro de um globo aonde precisamos aprender um com os outros, né? O que é bom e também saber lidar com as coisas ruins. Eu estava aqui hoje estudando e eu achei algo que fez eu pensar também. Será que o Divaldo não pirou da batatinha? Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Será que o Divaldo tá certo nisso, nessa colocação, né? Do que ele nos passou aqui? Será que algumas pessoas conseguiram entender a mensagem que ele quis nos dizer sobre essa felicidade, sobre o amor no planeta Terra? Ele nos fala que vivemos um momento grave da cultura e da ética humana. O homem apresenta-se inquieto, aturdido. Muito falamos de violência, de toxicomania, de sexolatria ou desequilíbrios. No entanto, nunca houve tanto amor como hoje na Terra. A ciência e a tecnologia, a religião e a moral dar-se-ão os braços para promover o homem cósmico, já presente em nosso contexto social, nas lembranças de Gandhi, de Martin Luther, de Madre Teresa e Chico Xavier, bem como no grande devotamento de milhares de seres abnegados que no anonimato também laboram por um mundo melhor. Nunca, meus amados, tanto se preocuparam com os outros como agora. Haja vista os diversos organismos internacionais de solidariedade e reconstrução do homem e das minorias antes esmagadas. Por isso, gostaríamos de dizer àqueles que nos honram com sua paciência que vale a pena amar. O amor é sempre melhor para quem ama. Não é importante que se receba a resposta, né, do amor. Ela virá porque o amor é como o bumerangue lançado, retorna inevitavelmente. E o bom da vida é amar. Se alguém não nos ama, o problema é dele. Quando nós não amamos, o problema é nosso. Se alguém nos odeia, pior para ele. Quando odiamos, infelizes de nós, então. Esta é a mensagem de paz, de amor e de esperança que o nosso irmão Divaldo nos presenteia. Que sabe as palavras. Depois que eu li umas 2, 3 vezes, se a gente parar para pensar que tudo isso que está acontecendo, essas tragédias, né? Diz para a Rotiano desligar o computador dela, desligar o modem dela, que vai funcionar, tá? Sil, faz isso, por favor, porque isso aí é problema na conexão. Bem-vinda, Xanri. Então vocês param, quando a gente lê assim de início, que o amor, tudo que está acontecendo, nunca houve tanto amor como agora, a gente não tem nexo, né? A gente acha assim, puxa vida, será que ele está certo? Mas se nós analisarmos essa mensagem do Divaldo, tem sentido sim, sabe por quê? Porque está acontecendo muita solidariedade. As pessoas estão se movendo mais, se ajudando mais, né? Se unindo. O pessoal está sendo mais solidário. Então, se nós pararmos e refletirmos em cima de toda desgraça, tem um lado bom. Tem um lado positivo, porque infelizmente a gente sabe que só se aprende pela dor. As pessoas, elas têm que começar a se conscientizar porque não aconteceu dentro da nossa casa, na nossa família, que nós não temos o direito ou a obrigação de sermos solidários. Ser solidários
é realmente olhar primeiro para dentro de si e se colocar no lugar do irmão. Então, quando Jerry disse: o desafio da felicidade no mundo em transformação, e é o que está acontecendo. Esse mundo está passando por uma transformação. As pessoas, elas vão ter que aprender a acordar. Porque nós temos que primeiro nos conscientizar que temos tudo para ser feliz e não podemos desperdiçar a oportunidade que foi dada para nós. Então, aqui no nosso livro, no capítulo 1 ainda, no item Revolução Individual, o que o Jerry ele nos fala? Que muito se discute sobre as questões ligadas ao corpo, saúde, alimentação, beleza, sexo, prazer, conforto e assim por diante. Em que pese, por um lado, uma extrema valorização do corpo. Por outro, nos deparamos com a proliferação das drogas, destruindo não somente o corpo biológico, mas o corpo social. Endeusado por uns, destruindo por outros. Então, meus amados, vive-se o contraditório. De um lado, a fragilização do sujeito humano e a perda do idealismo e das utopias. Do outro, a extrema valorização do corpo, da imagem e do virtual. Vocês viram que conflito aí? Não existe meio termo, né? Pelo que eu entendi. Algumas pessoas não cuidam do seu corpo, né? Violentam o seu corpo, destruindo através das drogas, né? Não vamos falar só cocaína, maconha, álcool. Existem outros tipos de drogas, como remédios, até a comida mesmo, que é a gula. Porque se eu tenho algum problema, né, e eu não cuidar da minha saúde, eu vou me tornar uma pessoa obesa, e esse peso vai me causar algum dano para o meu físico. Vou ter problema de colesterol, vou ter problema de diabetes, talvez, e assim outras coisas que vão gerar. Então, a gente às vezes só se preocupa com o perdão, como eu disse aqui a semana passada, a gente só se preocupa em fazer a caridade. Mas existem outros fatores que a gente deixa passar despercebido. Quem estudou ou leu obras de Luiz Sérgio, ele fala muito sobre isso. Os cuidados que temos que ter, os perigos, né? Como o André Luiz mesmo também nas obras dele. O André Luiz foi o exemplo, né, do que ele veio a morrer, porque que ele foi no umbral. Né? Então ali ele mostra para nós que ele foi punido porque ele não cuidou do corpo dele. Ele não zelou, e ele já tinha uma sequela de vidas passadas que ele trouxe, né, no seu perispírito, que ele tinha que ter um cuidado, assim como nós, cada um de nós tem algo que nós temos que cuidar. Então, e tem aqueles que exageram no cuidado do seu físico, onde entra a vaidade. Sejam bem-vindos que estão chegando. A vaidade, onde aquelas pessoas vão lá, se submetem à plástica, né? Na realidade, transformam todo o seu corpo, né? Sem a necessidade. Existem aqueles casos que é preciso por causa da doença, é um caso à parte. Agora, aquelas pessoas que colocam o seu corpo como prioridade na vaidade, essas pessoas sofrem também, e vão sofrer com certeza. Porque no nosso evangelho, ali diz que nós temos que honrar nosso corpo, zelar pelo nosso corpo, não destruir ele, aquilo que nos foi emprestado. Então, tudo aquilo que nós colocamos no nosso corpo que não é nosso, nós vamos estar lesando o nosso perispírito. Então, a grande, né, aqui o
O Jerry nos diz que é a grande tentação da cultura econômica e das lições acadêmicas em se conceber um mundo puramente materialista. Alguém já disse que, não podendo ser Deus, o homem tudo fez para expulsá-lo de sua própria morada. O universo nunca, numa sociedade que se distancia de Deus. As pessoas correm o risco de se sufocarem no vazio da desesperança, espaço de onde surgem inúmeros desequilíbrios emocionais. Na sociedade contemporânea, não são poucas pessoas que vivem o seu cotidiano sobre o estresse na busca das compreensões materiais, vinculadas muitas vezes à busca da beleza, para suprir seus medos, inseguranças e fracassos. Não estamos com isso dizendo, meus amados, que o corpo é o vilão da história, não é isso. Deu para entender? Ah, mas então, se eu não cuidar do meu corpo, eu tenho que aceitar como eu sou? Nós temos que cuidar do corpo sim, mas temos que respeitar esse corpo. A gente não pode achar assim, porque existem regras, né? A gente quer achar depois, achar que o corpo é o vilão. Então, tudo que está acontecendo comigo, o culpado é meu corpo. Não, não é bem assim. Mas que se canaliza no corpo as compensações da imaturidade da alma. Quando a pessoa projeta suas atenções e aspirações demasiadamente na aparência, termina por distanciar-se da essência das questões transcendentes ao corpo, como por exemplo, do sentido da vida, do enriquecimento cultural, da imortalidade da alma, do amor fraternal. Se nós fizermos aqui assim um levantamento, assim um resuminho, eu posso estar errado. Se eu tiver, vocês podem me corrigir sem receio. Pode dizer, Rô, não concordo, mas é a minha forma de ver, tá? A Rô às vezes fica analisando. A gente observa que quando alguém assim adquire um dinheiro, assim, ganha algo, a primeira coisa que a pessoa faz é fazer uma geral, né, no físico. Uma geral. Todo mundo sonha com isso. E se vocês observarem mulheres, são raras mulheres que são perfeitas em todos os sentidos, no corpo, no cabelo, em tudo. Não só mulheres como os homens, vou falar no geral. Que têm uma mente aberta e conhecedora, né, das leis de Deus. A maioria se preocupa muito mais com o seu físico, a vaidade, do que com o seu espiritual. A carência ainda, ela é gritante no nosso meio. Por quê? Nós ainda disputamos espaço com outras pessoas quando se refere à beleza. A beleza. Ah, mas olha ali, a Andréia, como ela é linda. Ah, mas eu tô muito horrível. E aí já entra em depressão. Muitas pessoas acabam entrando em depressão. Mas existem tantas formas da gente se tornar uma pessoa bonita, né? Se exercitando, tendo uma alimentação sadia, não mutilando o nosso físico, se injetando com silicone, fazendo inúmeras coisas, né? A gente vê tanta coisa acontecendo aí, pessoas que acabam morrendo antes da hora pela vaidade. A beleza é passageira, mas a beleza interna, aquela que está na nossa alma, essa é a maior felicidade. É saber que essa beleza, a gente soube lapidar ela, né? Lapidando como?
buscando a nossa transformação moral, conhecendo as leis de Deus, buscando nessa doutrina maravilhosa a se conhecer em primeiro lugar. Não é conhecer as pessoas, é primeiro se conhecer, porque no momento que a gente se conhece, a gente passa a se respeitar, e quando a gente se respeita, a gente passa a respeitar o próximo, a gente passa a ter paciência, tolerância, tudo aquilo que a gente fala aqui todas segundas, terças e quintas, e todas as salas, todas as os nossos encontros, seja a sala que for, a gente sempre vai ouvir: aceitar e respeitar as pessoas como elas são. Isso é primordial, isso é uma das maiores felicidades, porque quando a gente passa a entender e compreender, a gente passa a ter paz de espírito. É como disse aqui Divaldo, né, quando eu li essa mensagem aqui, quando eu disse: será que eu estou entendendo o que ele quis dizer? De manhã, quando eu li, será que é isso que ele está passando faz sentido? Será que é real? Será que existe esse amor agora aqui nessa vida, nesse 2015? Será que esse amor que ele fala que existe é verdadeiro? Mas ele é bem claro aqui, ele diz, Divaldo, não é porque Divaldo, mas são sábias palavras que veio da alma dele, que ele diz que o bom da vida é amar. Amar. Se alguém não nos ama, o problema é dele. Agora, quando nós não amamos, o problema é nosso. E se alguém nos odeia, pior para ele. Mas quando nós odiamos, infelizes de nós. E faz sentido. Porque quando a gente passa a entender essa colocação, a gente passa a ver assim: puxa vida, que feio. Bah, eu tenho que criar vergonha na cara. Eu tenho que aprender a aceitar a Andréia, a perdoar ela. O perdão tem que ser trabalhado todos os dias. Como que eu vou buscar uma felicidade lá fora se eu ainda sou infeliz dentro de mim? Eu não tenho, né? Ainda tenho ódio, vingança, mágoa. Então essa colocação que o Jerry faz para nós, que não estamos com isso dizendo que o corpo é vilão da história, mas que se canaliza no corpo as compensações da imaturidade da alma, quando as pessoas projetam suas atenções e aspirações demasiadamente só na aparência. Termina por distanciar-se da essência das questões transcendentes ao corpo, como por exemplo no sentido da vida, né, que ele fala sobre a imortalidade da alma, do amor fraternal. Também não estamos pregando com um recuo ao pensamento medieval em que se considerava o corpo algo pecaminoso, impuro, fonte de todas as paixões humanas. Na verdade, na visão espírita, a fonte das paixões não é o corpo, mas o espírito humano, que no transitar de suas experiências evolutivas ainda não desenvolveu adequadamente um nível de maturidade emocional e moral que lhe permite utilizar o corpo enquanto instrumento de seu próprio progresso e crescimento ético e espiritual. Na breve de muitas estadias que a realiza na Terra, portanto, não se trata de um alienar-se do corpo, mas valorizá-lo em sua justa medida. Puxa vida, a Rô ainda está sem som, que pena. Eu vou fazer agora aqui uma colocação, não quero criar polêmica, tá bom? Não é polêmica, mas é alguma coisa assim que eu penso muito sobre isso, tá? Aqui quando o Jerry fala sobre a maturidade emocional e moral, né? Ele fala sobre que ao utilizar o corpo enquanto instrumento de seu próprio progresso e crescimento ético e espiritual. Por exemplo, tem pessoas que não vivem sem sexo. Não vivem sem sexo. E tem pessoas que conseguem viver sem sexo.
tá? E aí, muitas vezes, assim, nosso grupo de estudo lá na casa, a gente sempre aborda os assuntos assim, para a gente poder entender o porquê que uns não têm tanta necessidade, outros têm tanta. Então, aqui essa colocação, né, do Jerry, me mostra que tudo é uma questão de evolução do seu próprio físico, do seu psique. Hoje, talvez essas pessoas que não tenham tanta necessidade e desejo do sexo, valorizam outras coisas, colocam outras coisas como prioridade. Não que o sexo não seja bom, não é isso. Nunca mais vou fazer sexo, não é isso. É que tem um momento. Tem um momento. É como se a gente tivesse já num outro patamar. É como se aquele nosso corpo já não tem tanta necessidade desse desejo, como diz aqui a nossa irmã Frater muitas vezes, né? É como se, fez, usou, acabou. Eu já vejo um pouquinho diferente. Ela tem uma visão talvez mais ampla do que a minha. Mas eu vejo que o sexo é um complemento, mas a gente tem que aprender a não se deixar ser dominado pelo sexo. Assim como pela gula da comida, assim pelos outros vícios, porque sexo também pode ser um vício e pode se transformar numa doença. Já foi comprovado isso. Então, se nós ainda temos esses impulsos, esses desejos, isso mostra que ainda existe a necessidade de reencarnar para que a gente possa se desprender. Exatamente, e o equilíbrio. Porque lá na espiritualidade nós não temos isso, não concorda? Nós não temos esses tipos de vício. Não necessitamos do sexo na espiritualidade. Não necessitamos comer que nem louca, como a gente come comidas, né? Como ainda a gente, aqui no plano Terra, a gente necessita de muitas coisas. Então, vocês estão, mas o que tem que ver a felicidade com tudo isso? Tem muito. Tem muito. Porque a felicidade não é dessa terra, não é daqui. Mas, puxa vida, por que Deus ia permitir que eu voltasse para que eu não fosse feliz? Mas porque ainda nós... Só um pouquinho, meus amados, que eu não sei se tem alguém me chamando. Só um minutinho, por favor.
Voltando, era aqui mesmo, era o carteiro me chamando. Bom, voltando aqui. Então, aqui a minha colocação, né, sobre essas nossas necessidades, nossos ainda apegos, vícios, são tantos que a gente traz, né? Aí, o Jerry continua nos falando sobre dar, e daí observa-se o grande problema da sexualidade, né? Ele diz que apelativa nas propagandas e nos programas televisivos que invadem os lares, tornando-se uma cultura da massa. Mais uma vez, o problema não é a sexualidade, mas a forma como ela é passada ao telespectador. A mesma coisa. Vou fazer uma propaganda de cerveja, mostra sempre uma mulher com corpo escultural, de fio dental, né? Então isso o que é para induzir, para chamar. Então aquela pessoa, né, ela está induzindo, está usando do corpo da beleza. Deu para vocês entender? Então, mas a forma como ela é passada ao telespectador, por exemplo, a infidelidade é algo normal e que, portanto, faz parte modernamente das relações conjugais. Esse tipo de mensagem insistentemente vinculada em mútuos programas estimula os conteúdos mais instintivos da criatura humana, que muitas vezes, com seu frágil alicerce moral, termina cedendo aos impulsos apelativos. Os resultados estão aí todos os dias estampados nos jornais: crimes passionais por motivos de ciúmes, lares desfeitos, filhos perdidos e esquecidos pela imaturidade dos pais, e a crescente proliferação de doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. Esse que é o maior problema também, né? Que as pessoas não estão nem aí. As doenças. O que deixa claro que a grande questão ainda é a prevenção do caráter, adotando-se uma postura saudável perante a vida. Uma sociedade mais feliz é resultado, entre outras coisas, daquilo que podemos denominar de qualidade de vida, onde os aspectos psicológicos, emocionais dos indivíduos que a compõem se somam e possuem uma dimensão determinante no equilíbrio das próprias instituições. A sociedade moderna é, portanto, fruto não somente de um processo histórico, mas também das ações dos indivíduos que nela vivem. Então, a doutrina espírita, em sua ampla e profunda análise da sociedade humana, oferece contribuições valiosas para entendermos esse espaço em conflito. Leon Denis escreveu que o estado social, não sendo em seu conjunto senão o resultado dos valores individuais, importa antes de tudo de obstinar-nos nesta luta contra nossos defeitos, nossas paixões, nossos interesses egoístas, enquanto não tivermos vencido o ódio, a inveja, a ignorância, não se poderá estabelecer a paz, a fraternidade, a justiça entre os homens, e a solução dos problemas sociais permanecerá incerta e precária. E aí? Como que nós vamos ter essa felicidade? Como que nós vamos ter essa paz se nós vivemos num mundo onde seres humanos vivem conflitos? Por posse, né? Por luxúria, poder, ganância, inveja, ódio, vícios e assim por diante.
O desafio da felicidade existe de inúmeras formas. E eu agora, antes de dar continuidade nesse livro, eu vou compartilhar com vocês quais são esses tipos de desafios que pode tornar uma pessoa feliz. São inúmeros. Mas está dentro de cada um saber perseverar nos seus sonhos. Ah, mas quem tem condições financeiras pode. Tudo pode quando nós acreditamos na nossa capacidade. Tudo é permitido quando a gente sabe o limite. Tudo é nos dado quando nós colocamos amor naquilo que vamos fazer. Porque quando a gente é sincero, quando a gente persevera, quando a gente tem disciplina, a gente tem o apoio de muitos irmãos. Não só desencarnados, como irmãos encarnados. Então, vou aqui compartilhar algo com vocês. Eu gostaria que vocês lesse, procurasse olhar o vídeo que eu vou passar aqui na sala e lesse as mensagens, porque as mensagens que tá no vídeo é o que vai interessar, porque vocês vão entender o porquê daquilo ali, tá? Então deixa eu desligar aqui a música. Olá, filha. Então vamos lá. O título é Foco e Determinação. Vamos ver aqui. Às vezes dá uma trancadinha, mas nessa hora a gente tem que ter muita paciência. Muita paciência. Não podemos nos deixar abater. Vamos ver aqui. Pautar o que assim? A gente tem que tratar com amor, né? Para tudo funcionar. Porque se não tratar com amor, a gente está lascado. Vai demorar um pouquinho, provavelmente. Ah, pra mim agora que tá abrindo.
Todos viram? Todos viram? Deu. Alô? Todos conseguiram escutar, ver, ler? Então, por que eu coloquei esse vídeo, esse áudio? Quantas vezes a gente pensou em desistir? Inúmeras vezes. Eu vou colocar depois lá no Face, tá, ô Andréia? Isso. Quantas vezes a gente diz assim, eu não vou conseguir, mas a gente já pode aqui hoje parar e pensar, puxa vida, cada reencarnação nossa é uma conquista, é uma mudança, né? É uma superação. São coisas que deixamos lá para trás, coisas não boas, e que precisamos nesta existência, né, aprendermos a superar e vencer. Então, quando o Jerry nos fala sobre essa felicidade, o desafio da felicidade, existem inúmeros desafios. Mas cada um vai buscar esse desafio conforme a sua necessidade. Se eu buscar de forma trágica, eu não vou conseguir achar ela. Agora, se eu buscar de uma forma coerente, de uma forma convicta, equilibrada, e tiver uma base firme, aonde a minha fé ela possa ser movida por este amor, e aonde a doutrina me ensina como vencer e superar barreiras, né? Eu vou cada vez me tornar uma pessoa melhor. A Shari diz, né, que muitas vezes, né, Shari, nós superamos inúmeras barreiras. No nosso próprio físico, quantas vezes a gente fica doente, que a gente acha que não vai conseguir ficar boa, né? Que sente dor aqui, dor ali, a gente acha assim, puxa vida, nunca mais eu vou conseguir fazer isso, e a gente vai, tenta dominar a dor, não deixar que a dor te domine. É uma superação. É superar essas dificuldades, é acreditar que existe um porquê, uma causa. Nós temos que tirar proveito das coisas que às vezes nos faz chorar, espernear, gritar e dizer, ai Deus, por que eu tenho que passar por isso? Porque precisamos, para que a gente possa, talvez, uma outra reencarnação, ou talvez para onde nós vamos, a gente possa ajudar outras pessoas a vencer esses obstáculos. A dizer, vem, eu estou contigo, tu vai vencer, confia, porque não tem coisa melhor no mundo quando a gente tem um ombro amigo que nos mostre a realidade. Mesmo que a gente chore, esperneie, mas que aquele amigo seja leal, como hoje a Dulce colocou lá no Face. Muitas vezes a gente quer quantidade, não é a quantidade que é necessária na nossa vida, é a qualidade daqueles momentos difíceis que a gente sabe que a gente vai poder ter aquela pessoa para nos dizer algo. Então, os resultados estão aí todos os dias estampados, né, nos jornais, como eu falei aqui. Tragédias, doenças, pessoas querendo tirar proveito de outras, enganando, roubando. São inúmeros fatores, meus amados. E aí a gente fica aí, às vezes, né, duelando no virtual, brigando, batendo boca. Será que é isso que os amigos querem que a gente faça? Podemos lutar pelos nossos ideais, mas aonde está a sintonia, a vibração? Aonde está o amor? Para que essas pessoas elas possam acordar um dia. Nós também somos errantes em muitas, só que os nossos erros não vai para a mídia, não vai para a televisão. Às vezes os nossos erros estão camuflados dentro da nossa casa. Às vezes a gente é um tirano dentro da nossa casa, em 4 paredes. E aí? Então, uma sociedade mais feliz é resultado, entre outras coisas, daquilo que podemos denominar de qualidade de vida, onde os aspectos psicológicos e emocionais dos indivíduos que o compõem se somam e possuem uma dimensão determinante do equilíbrio das próprias instituições. A sociedade moderna é, portanto, fruto não somente de processo histórico, mas também das ações. Então, Jerry fala que a doutrina ela veio também,
né, para nos mostrar, nos ensinar. E Leon Denis fala sobre os valores individuais. Então, Leon nos diz, né, ele afirma ainda que as instituições e as leis de um povo são as reproduções, a imagem do seu próprio estado de consciência. Ora, a sociedade não é senão um agrupamento de almas. É como nós aqui. Nós não estamos um grupo de almas. Então, desta forma, o espaço social, em conflito, a desordem, a miséria, o alcoolismo, a ignorância da finalidade da vida, a corrupção, a violência, é fruto de um adormecimento dos ideais superiores, submersos no relativismo dos valores. Porque a gente já traz isso lá no nosso psique, meus amados. A gente já tem isso adormecido de outras existências que quando a gente está aqui vai aflorando. Seja o que for, aflora. Tanto coisas boas como ruins, né? Vai depender do nosso grau de evolução. Então, mas o problema é complexo, pois mesmo sabendo que o coletivo é fruto do individual, isso não dispensa que as ações sociais interfiram também sobre os indivíduos. Nesse sentido, todas as nobres iniciativas da progresso intelectual e moral contribuem enormemente para o melhoramento e a felicidade da sociedade humana. Todavia, esse é um processo lento que não abrange somente o espaço de uma existência física, mas envolve uma dimensão do tempo muito maior, abarcando as múltiplas reencarnações. Ao longo da história social surgiram filosofias que propuseram diversos sistemas para resolver os problemas do espaço humano: coletivismo, socialismo, comunismo, anarquismo, liberalismo, positivismo e assim por diante. A história registrou em diversos contextos que a tentativa de mudar a sociedade através de revoluções armadas, muitas vezes seguidas da implantação de regimes políticos totalitários e autoritários, não promoveu a tão sonhada felicidade social. Hoje, parece óbvio que a saída para resolvermos os conflitos do espaço humano e social requer que busquemos um outro caminho. E esse outro caminho não é simples, pois exige trabalho, determinação, não de alguns, mas de todos nós. Não se trata de uma revolução social impositiva, mas de uma revolução individual, com base na autoconsciência de que não estamos neste mundo por um mero fatalismo biológico e que, portanto, necessitamos criar um novo espaço para a felicidade, o espaço interior. E o Jerry nos diz da onde que ele trouxe todo esse aparato, aonde que ele foi buscar informações confiáveis, porque não foi ele que inventou, ele foi buscar em algum lugar e ele também foi intuído. Então ele dá aqui as referências que ele buscou no livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, e também ele buscou na revista, também buscou no livro de Socialismo e Espiritismo de Leon Denis. Então, ele deixa bem claro aqui para nós, o Jerry, que essa felicidade que nós tanto desejamos, nós temos que aprender a respeitar o espaço do outro também, né? Essa felicidade, ela existe. Só que nós temos que aprender a respeitar o seu próximo.
Mas eu digo aqui para vocês que ninguém diria de sua consciência que não deseja ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Então todos procuram nos mais variados lugares e das mais diferentes formas. Divaldo diz também que lá o grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Vejam só, esse é o nosso desafio com o próprio ser, né, com o próprio irmão. Então, ou seja, o nosso grande desafio somos nós mesmos, nosso autoconhecimento. Porque se eu sou consciente, se eu já tenho um pouquinho de conhecimento que essa felicidade depende muito mais de mim do que dos outros, e que eu tenho que aprender a trabalhar com os meus conflitos existenciais, que são muitos, né? Eu já posso dizer assim, eu já me sinto um pouquinho feliz, porque eu já estou reconhecendo que essa transformação tem que ser minha, né? Então, sabemos que não somos somente aparência material física. O ser humano é pré-existente ao corpo e a ele sobrevive através desse conceito e que conseguimos entender nossos enigmas. As problemáticas do interrelacionamento da dor, do desamor. Allan Kardec nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo. Mas ele não quis dizer, né? Ele afirmar que aqui é um vale de lágrimas, mas sim que este mundo é uma escola. E como toda escola existe a disciplina, né? A quem não respeita estas disciplinas precisa ser reeducado. Repete de ano. No nosso caso, precisa voltar, reencarnar, recomeçar. A felicidade tem uma conotação diferente para cada criatura, de acordo com o nível intelectual de cada um. Então aqui, ó, nós somos 14 na sala. Ninguém é igual. Nós podemos ter o mesmo segmento, mas talvez nós temos atitudes diferentes. Pensamos um pouco diferente. Mas nós já estamos num bom caminho, porque buscamos o mesmo propósito na doutrina, nos melhorar, né? Então, por estarmos, a maioria, ligados ao material, muitos condicionam a conquista da felicidade. A aquisição de bens materiais, outros ancoram o sonho da felicidade na busca da fama, do sucesso, do poder. Para outros, a felicidade está associada à inexistência de problemas e a lista prossegue sem fim, né? Então temos que lembrar, amigos, que a vida não é um problema, é um desafio. Não é verdade? Ela nos apresenta oportunidades de crescimento nos setores que mais necessitamos. Por detrás dos problemas existem lições, desafios, tarefas, e a grande ventura tomará conta de nós quando vencermos os obstáculos que a vida nos apresenta. E aí a Shanri diz: penso um pensamento particular meu. Posso até estar enganada perante tudo que estamos passando no momento. Nem digo no mundo, mas aqui no Brasil. É para aprendermos a nos reeducar, com certeza. Nós estamos repetindo de ano por alguma coisa que, né, ainda não estamos fazendo com perfeição. E que será isso? Mas cada um de nós tem que rever seus conceitos. Ver aonde estamos errando, falhando. Então lembramos-nos da felicidade, né, de Francisco de Assis, que ele conquista na humanidade, na pobreza e no serviço ao próximo, né, o santo da humildade. Era moço rico, mas vivia amargurado na riqueza. Veja só.
que possuía, só encontrou a paz depois que se entregou à riqueza do Espírito. Não nos esqueçamos de Paulo de Tarso, que na condição de poderoso Saulo era infeliz, mas voltou a viver após o célebre encontro a felicidade pessoal. Gandhi encontrou a sua felicidade na luta pela paz. Madre Teresa e Irmã Dulce, apesar dos inúmeros padecimentos que sofreram, conseguiram encontrar a felicidade na felicidade, que podia proporcionar aos desvalidos do caminho. Como esquecer a permanente alegria do nosso irmão Chico Xavier, que tinha tantos problemas, né, na vida. Não lhe faltara o Divaldo, outro exemplo de felicidade por fazer outros felizes, né? E ele diz: quando nos começarmos a tornar a terra digna de viver, o reino de Deus estará entre nós. E é verdade. Portanto, a felicidade nos encontraremos na harmonização, no amor verdadeiro, na renúncia e no desprendimento. Nos encontraremos ainda dedicando-nos aos que sofrem, procurando amenizar-lhes as dores. A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui. Cabe a nós, seres inteligentes, descobrir na Terra a razão fundamental da nossa existência. Será que estamos aqui para curtir a vida de maneira banal ou imortal, meus amados? Será? Portanto, enquanto não buscarmos o enriquecimento moral e espiritual, tudo nos parecerá sem sentido ou significado, tornando nossas encarnações um desafio recheado de desencanto e aflição, buscando a felicidade em acontecimentos, em algum bem material. A felicidade não está fora de nós, ela é, antes de tudo, um estado de espírito. Ser feliz é a nossa atitude diante da tarefa que viemos fazer na Terra. Que será que a gente veio fazer? Que será? Que será que a gente veio fazer na Terra? Vocês sabem? Vocês estão me ouvindo na sala? Quem está me ouvindo? Eu vim progredir, muito bem. Então, o que eu vim fazer aqui? Muito bem, crescer, aprender, evoluir. Então a gente veio progredir espiritualmente. É de preferência, ajudando outros a progredirem. Quantos a gente ajuda? Será que a gente está ajudando alguém, fazendo a nossa parte? Então seremos felizes materialmente se nos contentarmos com o necessário para viver, superando as pressões da sociedade, do consumo, que com seu incrível agente, a propaganda, induz-nos a desejar o supérfluo e a consumir até mesmo o que é nocivo, como bebida, cigarro, assim, né? Como eu disse lá no início, né? Falamos sobre essa parte. E a esse propósito vale lembrar Diógenes, famoso filósofo grego, que demonstrava um absoluto desprezo pelas convenções sociais e pelos bens materiais, em obediência plena às leis da natureza. Então proclamava que para ser feliz o homem deve libertar-se do supérfluo, limitando-se ao essencial. Andava descalço, vestia uma única túnica que possuía e dormia num tonel que se tornou famoso em toda a Grécia. Certa vez,
Certa feita, viu um garoto tomando água num riacho. Ao usar o côncavo das mãos, então exultou o filósofo. Ai, aí está. Este menino acaba de ensinar-me que ainda tenho objetos desnecessários. Assim dispensou a caneca que usava, passando a utilizar-se das mãos. Alexandre o Grande, Senhor Todo-Poderoso, do seu tempo, curioso por conhecer aquele homem singular e desejando testar seu famoso desprendimento, aproximou-se dele em uma manhã fria de inverno. Quando Diógenes aquecia-se ao sol, então Alexandre propôs-se a atender qualquer pedido seu. Que escolhesse o bem mais precioso, que enunciasse o capricho mais sofisticado, e seria prontamente atendido. Diógenes contemplou por alguns momentos o homem mais poderoso da terra, senhor de vasto império. Depois, esboçando um sorriso, disse-lhe: quero apenas que não me tires o que não me podes dar. Estás diante do sol que me aquece. Afasta-te, pois. Evidente, não podemos levar Diógenes ao pé da letra, né, amigos? Mesmo porque estamos longe do desprendimento total. Ele representa um exemplo de como podemos simplificar a existência, despindo-nos do materialismo para que não haja impedimentos à nossa felicidade. E se nós nos contentarmos com o necessário, teremos condições para tratar de assuntos mais importantes, como a conquista moral. Esta é fundamental, meus amados, porque somos dotados de potencialidades criadoras que precisam ser exercitadas permanentemente, e tanto mais felizes seremos quando maior o nosso empenho em cultivar os valores da verdade e do bem e da justiça e da sabedoria, do amor e da caridade, fazendo sempre o melhor. Gandhi nos diz: todo aquele que possui coisas de que não precisa é um ladrão. E Aristóteles disse: a felicidade consiste em fazer o bem. Divaldo disse que aprendeu que a finalidade da vida é ser feliz através da felicidade proporcionada aos outros. E apóstolo Paulo disse: se alguém possuir bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como poderá permanecer nele o amor de Deus? E aonde vamos buscar essa felicidade se fechamos para o egoísmo? Tripudiamos ainda em cima daqueles que perdem tudo, né? Ou aquela família que tem um filho que se envolveu com a droga, e a gente vai lá e diz: tem que matar, tem que prender, tem que isso. Ou quando a gente vê um ladrão ir lá matar alguém, dar um tiro no rosto de alguém, a gente vai dizer: esse tem que morrer, cadeira elétrica. Será que a gente está sendo justo? É certo isso? Que amor é esse? Se a gente busca na doutrina amar e perdoar, eu vou lá e digo: tem que matar, botar na cadeira elétrica. Existem as duas leis, as leis de Deus e as leis do homem, e as duas têm que ser cumpridas. Se não é cumprida as leis do homem, não vai passar despercebida aos olhos de Deus um dia. Talvez hoje nós estamos aqui passando por todos esses percalços, porque talvez nós fomos também culpados, sim. Na hora que Jesus foi crucificado, quem não garante que a gente não estava lá dizendo: bate, chicoteia, cuspiu na cara dele? A gente não sabe. Se a gente não foi lá um tirano e bota tirano, né? A gente não sabe. Então, julgar
é fácil, mas o desafio da felicidade que foi colocado aqui hoje é que a gente possa fazer uma reflexão dentro de si. O que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor? Como eu posso mudar as minhas atitudes? Pois é, né, Márcia? Eu já nem quero, eu nem vou dizer o que eu acho que eu fiz, porque, né? Então, eu encerro aqui, desejando a todos vocês que a gente possa colocar esse desafio da felicidade todo dia quando a gente acorda. E que a gente possa dizer, hoje eu vou ser um pouquinho melhor. Esse vai ser o meu desafio. Hoje eu vou dar bom dia, hoje eu vou fazer as minhas tarefas que eu devo fazer, hoje eu vou estudar mais, hoje eu vou ser uma boa aluna, eu quero passar de ano, eu preciso me redimir, eu preciso aceitar os meus desafetos. Tudo isso é a busca da felicidade. Isso é a busca da felicidade. Dentro de si. Tô descendo aqui, a Frata quer ter uma palavrinha. Descendo. Só um pouquinho. Tenho som, queridos? Tenho? Som, ok. Vamos então passar para nosso momento de vibrações. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Que a luz do amor de Jesus transforme nossos corações. Amar e doar nossas energias. Vamos vibrar todos nossos amigos, encarnados e desencarnados, presentes nesta sala e para todos aqueles que não puderam estar em nossos lares, levando a todos a paz necessária, colocando em nossos caminhos anjos amigos, transformarão nossos lares, doar àqueles irmãos que ainda não sentem tua presença. Senhor, oferecendo a tua luz, nos ensina, Pai, a tocar nesses corações endurecidos, vibrando por todos os doentes nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nossos governantes, para a nossa Europa, Brasil, para todo o nosso planeta Terra que está precisando. Pedimos por toda a espiritualidade amiga, a fluidificação de nossas águas que se encontram em nossas casas junto de nossos PCs, a qual, ao tomarmos com muita fé, ela sirva de remédio para nossos males. Obrigada, Pai, a espirituais que se fizeram presentes neste estudo maravilhoso com nossa irmã Rosa Estrela. Que sempre sejamos amparados nestes estudos. Que sempre nos agraciamos por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus amigos. Passando, Márcio. Boa tarde de novo, né? Obrigado a Rô e a colaboração da doutora. Palestra muito boa, educativa e bonita, né? Eu gostaria de fazer a oração final hoje com a prece de gratidão da irmã Amélia Rodrigues, né? Onde ela diz o seguinte: muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza dos meus olhos, veio o altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se derem na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos que eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Porque por eles eu oro a ti e imploro comisseração, pois eu sei, depois dessa lida, numa outra vida eles enxergarão.
Senhor, muito obrigado pelos meus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro para a praça a cantar. Melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola. Pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a cantar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam e que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça de uma pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura de amargura, mãos que no seno agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados e aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro, a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. Amor de mãe, amor de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, mas nem que seja na presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, eu não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei. Sei eu, porque eu tenho a ti, e então muito obrigado porque eu nasci, pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.